Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Juízes. Vamos lá, vamos começar? Bom dia, meu povo, a paz. Vamos lá? Juízes, capítulo 9. Abimeleque se declara rei. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e todas as gerações da casa de seu avô materno, dizendo: peço que perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês? 70 homens, todos filhos de Jerubaal, que dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados apenas por um. Lembre-se também que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram com todos da cidade de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos, e o seguiram. Foi à casa de seu pai, Ofra, e matou todos os seus irmãos. Os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho de memorial que está perto de Siquém. A alegoria de Jotão. Quando soube disso, Jotão foi e se pôs no alto do monte de Gerizim, e em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escute o que eu vou dizer, Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria o meu óleo, apreciando por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venham vocês e reinem sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu meu vinho para agradar a Deus os homens e para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram aos espinheiros: venha você e reine sobre nós. E os espinheiros respondeu às árvores: se é verdade que querem, se refugiem debaixo da minha sombra, mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Jotão continuou: e agora vocês agiram de boa fé, com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei. Se vocês fizeram o que era correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e o trataram segundo ele merecia pelo que ele fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa do meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre cidadãos. Disse quem? Porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para Jerubaal e a sua casa, então alegre-se com Abimeleque, que também
se alegre com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma a cidade de Siquém, Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém, de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Até eu teria medo, né? Bora continuar. A conspiração de Gaal. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos, quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles e havia matado, como cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram-se sobre os altos dos montes, homens emboscadas contra Abimeleque, e eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto deles. E Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Ebed, veio com seus irmãos e estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele, e foram ao campo e cortaram cachos de vinhas. Pisaram uvas, fizeram festas, foram à casa de Deus, do seu Deus, comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque? E quem somos nós de Siquém, para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubaal, e não é Zebul, o seu oficial? Seria melhor servir o homem de Amor, pai de Siquém, mas nós, por que servirmos a ele? Quem dera estivéssemos no povo da minha mão. Eu os expulsaria a Abimeleque, e diria a Abimeleque: multiplique o seu exército e venha lutar. Quando Zebul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou furioso e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçando a cidade contra você. Levante-se de noite, você e o seu povo que estiver com você. Ponham-se emboscadas no campo. Levante-se pela manhã e, ao sair do sol, ataquem a cidade. Quando Gaal, com a sua gente, sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance. Abimeleque vence Gaal e os siquemitas. Bebi água igual menina agora. Assim, Abimeleque se levantou de noite, e todo o povo que estava com ele se puseram em emboscadas contra Siquém, em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isso, Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaal viu que aquele povo e disse a Zebul: veja, vem gente descendo dos montes altos. Mas Zebul respondeu: você está vendo a sombra dos montes, se parecer com os homens. Porém Gaal se tornou ainda a falar e disse: vigia, tem gente descendo bem na nossa frente. É uma tropa, vem vindo a caminho do cavalo e dos adivinhos. Então Zebul disse a Gaal: onde ficaram agora suas ameaças? Não foi você quem dizia: quem é Abimeleque para que sirvamos? E não é esse o povo que você desprezou? Pois sai agora e vai lutar contra ele. Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal e fugiu dele. Muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal dos seus irmãos, para que não ficassem morando em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo, e Abimeleque foi avisado disso. Então ele reuniu os seus homens e o dividiu em 3 grupos, e o pôs em emboscadas no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra ele e os atacou. Abimeleque e o grupo que estavam com ele correram
e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto 2 outros grupos atacavam todos os que estavam no campo e o destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia. Tomou a cidade e matou o povo que ali vivia. Arrastou a cidade e espalhou sal sobre ela. Todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza no tempo de Elberite. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém haviam reunido. Então ele subiu o monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque pegou o machado e cortou o galho de uma árvore. Ele levantou e pôs um ombro e disse ao povo que estava com ele: o que vocês me viram fazer, façam também vocês, depressa. Assim cada um deles cortou um galho, seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Assim morreram todos os que estavam na torre. Siquém, mais ou menos 1.000 pessoas, homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Ufa, né, gente? Ufa. Ainda bem que ele morre. Socorro. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os moradores da cidade fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram no terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então Abimeleque chamou depressa ao moço, o seu escudeiro, e lhe disse: tire sua espada e me mate, para que eu não diga que uma mulher me matou. O moço atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram na emboscada, cada um para sua casa. Assim, Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito ao seu pai, e ao matar seus 70 irmãos, de igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que havia praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Forte, né, gente? Deixa eu contar uma coisa, eu lembrei de tantas coisas quando eu estava lendo esse texto. Foi um texto longo, foi um texto forte. Primeiro, Abimeleque é filho de uma das concubinas de Jerubaal, que é Gideão. Ele vai lá e ele se autodeclara rei. E o povo, ele falou: o que é melhor? Porque o que Gideão falou? Quem vai julgar vocês são meus 70 filhos. Foi isso que ele falou. Abimeleque vai lá, ele fala: o que é melhor? Uma pessoa, 70 dominando vocês. Aí eles falam: não, é melhor uma. Aí ele vai lá, o Pinito, e mata. Ele matou os 70 irmãos, gente. Ele matou. Vocês têm noção que ele mata os 70 irmãos dele? Aí, não satisfeito, ele só matava. E ele governava com uma mão de ferro pesadíssima. Ele não era filho da esposa, ele era filho de uma das concubinas, né? Uma das amantes. E ali tudo começa podre. Tudo começa podre. Tem como uma coisa começar ruim e terminar bem? Tem. Só se vir o sangue de Jesus. Mas tudo que começa mal, continua mal. Se não tiver intervenção do sangue de Jesus, não tem jeito. Tudo que começa mal, termina mal. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo, feminismo. Eita, Poliana, mexeu no vespeiro, hein? As pessoas dizem: o feminismo de hoje não é bom, mas o feminismo de atrás era bom. Ele começou pela luta de direitos. Ei, volta o tic-teco pro lugar. Voltou? Balançou a cabeça? O tic-teco já tá no lugar? Não existe isso. Feminismo nunca foi bom. O feminismo nasceu para uma rebelião contra a sociedade, contra o casamento. Escuta, o feminismo nasceu, o nascedouro dele é para destruir a sociedade e o casamento e a religião. É uma rebelião contra o cristianismo, contra o casamento
e contra a sociedade. Na reunião do Contempladas e Consumidas, eu expliquei isso para as meninas. Não existe. Não existe. Nunca foi sobre direitos, ok? Escreve para mim no chat, vamos dar uma acordada. Feminismo nunca foi sobre direitos. Escreve, vai. O feminismo, ele quer dizer, escreve feminismo, nunca foi sobre direitos. Pode escrever aí para mim. Feminismo nunca foi sobre direitos. Na verdade, o feminismo, ele quer dizer que a gente tem direito ao pecado. Ele quer desvirtuar tudo da palavra, tudo, através da mulher. Da mesma forma, isso mesmo, Dalila, o feminismo nunca foi sobre direitos. Pode escrever, gente. O feminismo nunca foi sobre direitos. Balança o tic-teco, volta ele pro lugar e acorda, tá? Bom dia. Já o dia amanhece, mas já tô dando bom dia para todo mundo, que o feminismo nunca foi sobre direitos, tá? Ele tem o nascedouro dele com uma base, isso, Nilly. O feminismo nunca foi bom, sempre foi uma coisa ruim que foi espalhada com boa, assim como lá meninas e meninos, assim como lá no Éden, assim como no paraíso, quando a serpente entrou em Eva, assim a serpente veio e entrou numa mulher, em algumas mulheres, em algumas dezenas e centenas de mulheres, para que elas instituíssem o feminismo. Então, não existe a menor possibilidade de algo tão destrutivo ter começado como direito, como uma coisa boa. Então, o tic-teco já voltou para o lugar, vamos continuar aqui. Eu lembrei de uma história muito interessante. Duas histórias. Primeira história muito interessante. São duas amigas com dois relacionamentos. O primeiro relacionamento foi assim. O cara namorava e ele traía a namorada dele com um monte de menina, inclusive com uma colega minha. E ali ela insistiu, ela quis, ela ficou um tempão sendo, eu não vou dizer amante, porque não existe namoro, tá? Namoro é uma situação rasa. Então ela ficando com o cara e ele tinha um certo compromisso com a menina já. Ele já era namorado dela há uns 5 anos, tá? E ali ele ficava com as duas, mas uma porrada de mulher. Até que ele saiu dessa menina e ficou só com essa minha colega. Dali, eles passaram 1 ano, 2 anos, quando estava mais ou menos com 2 anos de relacionamento, ela descobriu que ela não era exclusiviane. Ai, do nada ela descobre, gente, do nada. Vocês acreditam que ele nem deu sinais, né? Ele nem deu sinais, do nada ela descobre que ele tinha mais uns namoradinhos por aí. Mas você sabe que namoro é uma situação rasa, né? Então é isso aí. E ele começou a fazer a mesma coisa com ela. Ela sofreu igual uma condenada. Resumindo, essa menina ficou um ciclo de 7 anos com ele. Passando por isso. Até que eles terminaram, né? Foi de uma situação bem difícil, sabe? Apontando dedo na cara, jogando sapatada uma na cabeça do outro. E, gente, aquela situação horrorosa. Aí, agora ele tá namorando com outra. Ah, gente, o que vocês acham que ele tá fazendo? O que vocês acham que ele tá fazendo? A mesma coisa. Sabe por quê? Porque não tem como. Não existe a menor possibilidade de uma coisa ter começado ruim na raiz e finalizar como bom. A não ser que, eu vou explicar isso pra vocês. Outra história, teve uma outra amiga minha, gente, que passou uma situação igual, semelhante, parecida, que ela também foi ser amantezinha do cara e ele tinha um namoro, noivado. Ela se meteu no meio de um noivado. E ali, acho que foi 5 anos de namoro, a bichinha apanhou, a bichinha levou na cara, a bichinha foi subjugada sexualmente e todas essas histórias, verbalmente e psicologicamente, e ela queria. Resumindo, ele arrumou uma namorada fixa e ela, tá?
E ali tá tudo certo. Sabe que tá tudo certo? Tá tudo certo nada, né? E ali ele trocou ela, igual trocou a outra, para uma mais nova, mais bonita, mais jovem, mais interessante, e tá lá com ela, até que ele faça a mesma coisa. E as coisas vão acontecendo assim. E isso é o que o século nos apresenta. Sabe quando eu digo ele sempre dá sinais? É porque sempre dá, tá? Qualquer coisa dá sinal. Ela sempre dá sinais, ele sempre dá sinais. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Poliana, pode ir algo podre, algo na raiz podre, ter um futuro bom? Pode, através do sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus lavar, ele purifica. Se o sangue de Jesus não lavar, não purifica. Então, o feminismo foi purificado pelo sangue de Jesus? Não, gente, não. Esses carinhas aí são dois relacionamentos. A gente tinha pureza? A gente tinha qualquer coisa menos pureza, tá? Só pra vocês entenderem. Não, gente, não tinha pureza. Nada na história tinha pureza. Nenhum momento da história havia pureza. Então não tem como. Não existe possibilidade. É uma coisa sem condições. Ei, como que pode Abimeleque vir ali falar assim, é melhor eu governar do que os meus 70 irmãos? O povo fala, então é. Sabe o que acontece? Ele bota os irmãos em cima de uma pedra e mata todo mundo, gente. O cara era tão ruim, que as pessoas fugiram por um templo de um demônio, né? De um deus com D minúsculo lá. E eles se esconderam, 100 pessoas. Ele pegou galhos de árvores, colocou em volta e tacou fogo nas pessoas, morreram vivas. Isso era o rei deles. Bem feito, coitado, o povo morreu. Mas por que eu falo isso? Morreu queimado vivo. Sabe por quê? Porque podia ter escolhido os 70 irmãos. Sabe quem eles eram? Semelhantes. Sabe, essa palavra hoje, nessa manhã, tem que causar dentro de você temor e tremor. Meu Deus, por que eu me aproximo dessas pessoas? Por que minhas amizades são assim? Por que as pessoas que estão perto de mim são assim? Por que meu marido é assim? Porque você é assim. Porque você se aproxima. Ai, porque eu sou Santa Anja do Senhor, o outro é mentiroso. Não é, todo mundo é mentiroso igual. A partir do momento que você pegar e falar que o que está do seu lado é muito parecido com você, você vai se movimentar para você mudar. Para você se lavar e se regenerar no sangue de Jesus. Vocês entenderam? Nossa, não, meu filho é esculhambado, porque quem criou o filho esculhambado? Quem criou esse menino estragadinho foi você. Você. Nossa, minhas amizades é tudo troncho. Aquela ali tem isso. Aquele ali tem isso, aquele acolá tem isso. Por que você está nesse meio? Começa a pensar nisso. Meu Deus, por que eu conheço esse tipo de gente? Por que eu estou frequentando esses ambientes? Se instala na realidade, você é um adulto. Balança aí o tic-tac para ele voltar para o lugar. Pelo amor de Deus, acorda. Por que um homem desse jeito? Por que um homem assim que governou esse povo? Porque o povo era mau, porque o povo era idólatra. Quando eles foram correr pedir proteção para o Deus dele. Cadê o Deus dele? Cadê o Deus dele? Sabe o que aconteceu com o Deus dele? Eles foram para dentro do templo, 1000 pessoas, homens e mulheres, se esconder ali. Seria um lugar de proteção, seria não? Sabe o que aconteceu? Eles morreram vivos. Morreram queimados. Aí isso é nada, ele matou o próprio irmão. Ele matou os próprios irmãos. Só sobrou um escondido. Só sobrou um. Ele matou 70 irmãos. Matar o povo é nada. Então ele vai com o exército, ele destrói uma cidade. Por fim ele morre. Uma mulher dá uma pedrada no crânio dele. Ele era tão ruim que ele não admitiu ser morto por uma mulher. Ele chamou um dos capangas dele e falou assim, taca uma faca em mim, taca uma espada em mim, não me deixa morrer pela mão de uma mulher. Não me deixa morrer. Deixa eu contar para vocês, isso não é um golpe de misericórdia não, isso é ridículo. Sabe o que isso é? Isso é ridículo. Um homem não tem dignidade nem na morte dele. Ele tentar mudar, ele tentar trazer, sabe, atos de crueldade, inclusive na morte dele. Tava morto, quem matou foi a mulher, não foi independente, né?
do capanga dele, ter colocado ali, ele ia morrer. Simples, bem feito. Sabe por quê? Porque ele era mau. Porque ele fez mal que era aos olhos do Senhor. Aquele povo era mau, era tudo semelhante a ele. Olha a sua volta. Olha o presente que Deus te deu. Poliana, aqui não tem presente, aqui é tudo presente de grego. É porque você era assim. Eu quero te instalar na realidade nessa manhã. Uma palavra, alguns minutos, para você se instalar na realidade. Olha, eu sempre digo que criança, a gente tem que ter uma paciência esticada. Adolescente também. Mas se você já tem mais de 19 anos, acorda. Não tem que ter tempo com você, não. Você não tem mais tempo, você já é adulto. Você já está saindo da adolescência. Não tem tempo. Não tem tempo para você. Você tem que resolver e mudar é agora. Não é daqui a pouquinho. Eu achei muito interessante. Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu ontem. Ontem uma amiga minha muito querida, ela é muito fofa. Ela simplesmente saiu em um dos grandes jornais de Brasília. Uns grandes jornais. Sabe por quê? Comemorando o aniversário dela. Gente, é muito chique. Ela é muito chique. Vocês fazem ideia que um jornal foi até ela só para dizer que era o aniversário dela. Filmaram a festa de aniversário dela, que foi muito chique. E é porque fizeram uma festa de aniversário no trabalho dela. E ela trabalha num lugar muito chique. E ali é divulgação, ali é o sedimento da marca dela, ali é tudo isso. Ela me mandou toda orgulhosa. Eu falei, orgulho não, felicidade não, eu não quero vaidade nisso. Falei, você vai pegar agora uma oferta e você vai entregar uma oferta para uma pessoa. Eu sei de uma pessoa que você conhece que está precisando. É uma amiga dela que eu conheci, que está precisando de uma oferta. Oferta na santidade, oferta na gratidão. Quando acontecem essas coisas com a gente, não é pra gente se orgulhar, não é pra crescer o espírito, não é pra deixar o diabo entrar dentro de nós. É pra gente dizer, grande é o Senhor. Ela, Poli, que saída linda, que palavra maravilhosa. Eu falei, vai agora, oferta na vida dessa menina. Ela falou, Poliana, que essa menina vai casar. Eu falei, essa menina que vai casar precisa de dinheiro. E eu conheci essa menina através dela. Falei, tua amiga vai casar. Vai lá, apresenta uma oferta para essa sua amiga. Ela, você, perfeito, Poli. Sabe quando você queria fazer algo por Deus? Sabe quando você queria fazer algo para mostrar a gratidão que está no seu coração e você não consegue? Eu falei, oferta. Oferta. Mas, gente, esse assunto é para poucos, tá? Esse assunto é para um tantinho de gente. Só mencionei aqui. Que fala oferta. Dízimo, né? Falei, oferta é grande demais. O que aconteceu com você é grande demais. Você veio do nada, minha filha. E hoje você está no jornal de grande circulação, só contando do seu aniversário. Ela falou, é verdade, Poliana do céu. Eu jamais pensei em pisar nesses lugares. Ela foi lá imediatamente. Não teve. Foi entre eu dar a orientação para ela, a palavra para ela e ela executar, levou exatamente o tempo do Pix, 15 segundos. Não sei o valor que ela ofertou. Não sei como ela ofertou, mas depois ela mandou no WhatsApp a resposta da menina. A menina chorou, a menina pulou, a menina se alegrou. A menina disse que vocês não fazem ideia. Você tem noção do que é você entregar uma oferta para uma noivinha? Essa menina é super generosa. Ela trabalha em um dos lugares mais bem posicionados de Brasília. Foi por isso que foi documentada a festa de aniversário dela. Gente, eu não tô vendo. Tua festa tá saindo no jornal? Escreve pra mim no chat. Só me escreve pra saber se você é chique igual ela. A gente se alegrar com você e eu te dar uma orientação do que você vai fazer com isso. Escreve pra mim no chat. Tua festa tá saindo? A festa que fizeram surpresa pra você, porque fizeram uma festinha surpresa pra que ela já sabia. Tua festa tá saindo no jornal? A tua não, Idalice, eu tô contigo, eu tô aqui. Ainda não, tá, Idalice? Ainda não. Já tô dando a orientação pra quando sair. A minha não, gente. Não, quero jornal. Quero publicidade na minha festa. Quero que saia nas colunas sociais, tô brincando. Pois a festa dela foi pro jornal.
E milhares de pessoas estão ali. Quem é fulana? Nossa, saiu no jornal. A festa dela saiu no jornal. Chique demais, Idalice, chique demais. Imediatamente ela entregou uma oferta. Falei, agora vai adorar. Vai contar pra Deus. Sério, a Vanessa também é chique, hein, gente? Vanessa, tu entregou uma oferta ao Senhor? Vanessa, tu vigia, Vanessa? Ela foi lá, gente. Ela foi lá e ela entregou uma oferta no altar. Mas dentro do Pix, do coração de uma menina que precisava de dinheiro para casar. Foi muito forte. Sabe o que é isso? Tudo que começa bem, termina bem. Quando Deus faz algo por você. Quando Deus te tira da lama. Deus tirou essa menina da lama. Vanessa, vigia, Vanessa. Vanessa também já teve, porque ela é chique. Quando Deus te tira da lama e te leva a lugares altos, você precisa voltar ao teu Deus. Você precisa reconhecer que a poderosa mão do Senhor te alcançou. Claro que ela mandou aquela reportagem para várias pessoas e as pessoas, ai, que linda, você é chique, você é maravilhosa. E aquilo inflou ela, aquilo inchou ela, aquilo trouxe alegria para a alma dela. E é para se alegrar, mas a gente precisa saber que todas as coisas que acontecem conosco, se nós somos pessoas de Deus, foi porque o Senhor nos mostrou, foi porque o Senhor nos revelou, foi porque o Senhor mudou a nossa história, a nossa identidade. E ela reconheceu ali, ela falou, ai, que bela forma de agradecer a Deus pelo que eu fiz, pelo que fizeram comigo. Olha que coisa linda. Vocês têm noção? O quanto isso tem valor para o Senhor, o quanto isso começa bom. Sabe o que vai acontecer com essa menina? Assim, ó, lugares altos. Eu ainda vou contar muita história dela aqui para vocês. A gente acha que ela alcançou um lugar bom, mas ela não alcançou. Ela ainda vai alcançar lugares tão altos, tão altos, tão altos que nem eu e você sabemos. E é nítido, porque é uma menina com os olhos voltados para o Senhor. Agora eu vou contar para vocês. Ela veio do nada de verdade, das cinzas e do pó. E ela foi fazendo, até que hoje ela estivesse estabelecida. Agora, deixa eu contar para vocês uma coisa muito séria. Tudo que começa ruim só tem como ficar bom se vir o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus só vem onde há santidade. Só vem. Eu lembro que semana passada ela fez um voto. Essa menina do jornal, ela fez um voto de santidade na minha frente. Foi forte. Semana passada, nós fomos orar em gratidão ao aniversário dela. E eu perguntei a ela, o que você quer dar ao Senhor? Porque a gente tem que dar ao Senhor algo. Ela falou, minha santidade, o meu coração, a minha história. Eu quero entregar ao Senhor. E ontem o nome dela saiu no jornal. A festa de aniversário no trabalho dela saiu no jornal. Foi muito chique, gente. Foi muito chique. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Sabe por quê? Porque Deus é que transforma situações. Sabe por quê? Porque quando você tiver com o seu coração voltado às coisas do Senhor, a tua história muda. Tu quer que tua história mude? Se permita ser lavada pelo sangue de Jesus. Você quer ser um vaso novo? Se permita ser lavado pelo sangue de Jesus. Tudo que começa ruim só termina bom. Se tiver o sangue de Jesus. Começou ruim a tua história, ficou ruim a tua história, está ruim a tua história. Busca ser lavado pelo sangue de Jesus. Senão não tem como ficar bom. Não tem como. Sem a intervenção e a interferência de Cristo na sua vida, você está perdido. Sem Jesus, não eram nada. Sabe por que vocês acordaram? Estão aqui comigo desde 5h45 da manhã. Não é por mim, não é porque eu sou legal, é por Jesus. É ou não é? É porque vocês decidiram se levantar e ouvir a voz do Senhor. Não a minha, mas a do Senhor. Olha para onde você vai. Olha o que a sua vida tem te conduzido. Busca se aproximar do Senhor de corpo, alma
espírito. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos porque o Senhor é bom. Graças te damos pelas tuas misericórdias. Graças te damos porque o teu favor nos alcança, o teu favor imerecido. Ainda que nós não mereçamos, ainda que não teria que ser nós, ainda que não fosse. Mas eu te peço, Senhor, olha para nós com amor, nos lava com teu sangue, Jesus, e nos dê o caminho da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente retoma para continuar esse devocional em que Jesus é a parte principal da nossa história. Um beijo, meu povo. Deus abençoe. Um dia abençoado para todo mundo. E até amanhã.